pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula da Gincana Básica e Nutri, onde eu e minhas outras duas colegas de projeto, Kézia Michele e Patrícia Maria, iremos falar um pouco sobre a pirâmide alimentar e vamos mostrar a vocês a importância de se consumir alguns alimentos mais saudáveis no dia a dia. Logo em seguida, a gente vai falar um pouco sobre a higienização dos alimentos, para que vocês se sintam mais seguros ao ingerirem a sua comida. Bom, antes de começarmos a aula, é muito importante que vocês saibam o que é nutrição básica. Ela tem um conceito muito simples e muito fácil de ser entendido. Está relacionada principalmente ao estudo dos alimentos, à sua saúde e o seu bem-estar físico e mental. Além disso, a nutrição básica ela tem um papel muito importante na prevenção de doenças causadas por alimentos. Então, quando a gente fala em nutrição básica, a gente consegue ver a importância que ela tem na nossa vida, né? Dito isso, eu espero muito, né, e as outras minhas duas colegas também, que vocês gostem dessa aula, porque foi tudo feito com muito carinho e dedicação, principalmente para vocês. Um beijo e até a próxima! Opa pessoal, tudo bom? Meu nome é Kézia Michele e eu vou falar para vocês a respeito da pirâmide alimentar. Antes disso, é importante que vocês saibam que eu e as meninas, a gente não vai dizer o que vocês devem ou não devem comer, tá bom? Então, é interessante sabermos, né, que uma alimentação saudável consiste em refeições coloridas, com carboidrato, gorduras, proteínas, vitaminas, fibras e minerais. Tudo isso sem esquecer da água, que só para vocês terem uma ideia, cerca de 70% do nosso corpo é constituído só de água. Só para vocês terem a noção do quão importante também é a água, tá bom? Então, agora, sem mais delongas, vamos falar dessa pirâmide alimentar. O que seria uma pirâmide alimentar? Uma pirâmide alimentar nada mais é do que um guia para nos orientarmos quanto aos alimentos. Mas como assim, Kézia? Bom, como vocês sabem, a pirâmide é em formato de um triângulo, né? Pronto. Os alimentos que estão na base e também os que estão mais perto da base são os que a gente deve ingerir em maiores quantidades. E os que estão mais perto da ponta da pirâmide são os que a gente deve ingerir em menor quantidade, tá bom? A pirâmide alimentar ela também defende alguns princípios básicos para a gente ter uma alimentação saudável, que seria a variedade, a moderação e o equilíbrio. A variedade seria a gente fazer uma bela de uma obra de arte no prato. Colocar um pouquinho de arroz, feijão, macarrão, cuscuz, alface, tomate, batatinha, cenoura, um pedaço de carne ou de peixe, um copinho ali de suco ou de vitamina. Enfim, deixar o prato bem bonitinho, né? Bem colorido ali. É bom. O organismo agradece. E quanto ao equilíbrio, seria a gente colocar quantidades adequadas, né? De comida no prato, não colocar nem de mais e nem de menos. Colocar ali, por exemplo, uma concha de feijão, uma concha de arroz, entendeu? Nem muito, nem pouco demais. Claro que isso varia um pouco de pessoa para pessoa, essa questão aí de quantidades. E quanto à moderação, seria a gente controlar o nosso consumo de açúcar, sal e gorduras, porque tudo isso em excesso pode acarretar a várias doenças, dentre elas a obesidade, que é muito conhecida, né? A diabetes e também a pressão alta. Quando a gente segue esses 3 princípios, a gente consegue ter uma alimentação saudável, tá bom? Tudo isso sem esquecer de beber bastante água. Ainda sobre a pirâmide, ela pode ser dividida em 4 partes. Eu vou começar falando da base até o topo, tá bom? Então, ali na base estão os carinhas que nos dão energia, os carboidratos, o arroz, o macarrão, os pães e cereais, tá bom? Eles quem nos dão energia pra gente estudar, pra gente ajudar em casa, alguns trabalhar, né? Caminhar, fazer exercícios, enfim. Todas as atividades que a gente faz no dia a dia, a gente gasta energia. Então, aqui vem uma coisa. Tem muito na internet que a gente deve cortar o carboidrato pra gente emagrecer. Não acreditem nisso. Por quê? Se você cortar o carboidrato, você vai ficar sem energia. Consequentemente, você vai ficar desanimado, vai bater aquela preguiça. Depois dos carboidratos, vem então aqueles alimentos que dão uma cor ao nosso prato, como as frutas, as verduras e os legumes.
a maçã e a banana, a batatinha e a cenoura, o alface e o coentro. Enfim, esses alimentos que, além de deixar o nosso prato bem bonitinho, ele também nos proporciona muitas vitaminas e muitos minerais. Além disso, depois deles vem então o grupo das proteínas animais e vegetais e também os leguminosas, como peixe e carnes, leite e seus derivados e também o feijão. Muita gente acha que o feijão ele se encontra na base da pirâmide, mas não, ele se encontra ali no grupo das leguminosas, junto das proteínas. E só para vocês terem uma ideia, as proteínas elas são tão importantes que são elas que fazem isso aqui, nosso cabelo, nossa unha. Chegando ao topo da pirâmide, vem eles, os mais esperados, os açúcares, o sal, óleos e gorduras. Os picolés, o sorvete, aquela bolacha recheada, aquele xilito, o pickles, o óleo em si, né, também. Enfim, esse grupo que basicamente é energia extra pra gente. E se é algo extra, a gente não deve consumir muita quantidade. Tem que comer um pouquinho, né, ali, pra não acarretar diversos problemas. Bom, pessoal, e foi isso sobre a pirâmide alimentar. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o assunto. E é isso. Valeu! Oi, pessoal! Eu me chamo Patrícia Maria e vou falar para vocês a respeito da importância de uma alimentação saudável e de uma boa higienização dos alimentos. Você sabe qual a importância de ingerir alimentos saudáveis? Bom, o principal responsável para o organismo ter um bom desempenho é a alimentação saudável. O nosso corpo precisa diariamente de vitaminas e minerais para funcionar perfeitamente. Ter uma alimentação balanceada traz diversos benefícios, tanto para o aspecto físico quanto para o mental. Além de ter mais disposição e energia, uma pessoa que tem uma alimentação saudável é menos suscetível a desenvolver algumas doenças, tais como obesidade, câncer, artrite, anemia, diabetes e hipertensão. Uma boa alimentação pode parecer difícil de se manter, mas tudo é questão de hábitos e persistência. Então, para um primeiro passo, inicie avaliando a qualidade dos seus pratos. E a higienização dos alimentos. Você sabe a maneira correta e qual a sua importância? Fazer a correta higienização dos alimentos antes do preparo é essencial. Isso porque as frutas, as hortaliças e os vegetais são produzidos ao meio ambiente e carregam vírus, bactérias e parasitas. Para fazer a higiene dos alimentos que passam pelo processo de industrialização, é indicado somente lavá-los e deixar a água escorrer. Já os alimentos crus devem passar pelo processo de sanitização, que consiste na mistura de 1 litro de água com 1 colher de sopa de água sanitária. O alimento deve ficar mergulhado por 15 minutos nessa mistura. Após esse tempo, é só enxaguar e está pronto para um consumo seguro. Além disso, antes de consumir algo, procure higienizar bem as mãos.